Tá me ouvindo? O prazer é todo meu. E ótimo estar contigo, revê-lo, mesmo à distância, e prosear com o nosso Exato. povo. É isso, Gilmar. Nós estamos o canal, né? Esse canal, a gente tem discutido as questões indígenas, né? Mas nós temos discutido ela também de forma mais ampla, não tentando aí inserir no debate geral, né? E a gente sabe que a luta pela terra nesse último período tem se acirrado, né? E a violência, que é essa marca colonial, né? Acabou de levar dois companheiros, né, o Gleison e o Valdir, de Tremembé, mas também tem tido um aumento da violência no campo, também tem tido esse processo permanente, né, de reconcentração de terras, né, que data é pior do que da década de 50, né, e os conflitos no campo se agravam, a gente sabe que esses conflitos se agravam. E o MST está sempre, né, na linha de frente desses enfrentamentos aí do que tem ocorrido, né? Apesar de toda a possibilidade racional dizer que esse tipo de situação não deveria acontecer, mas o capitalismo não tem racionalidade nenhuma e por isso, né, esse processo tem se agravado. Eu queria que você trouxesse aí, Gilmar, essa conjuntura aí mais fina de quem está cotidianamente aí acompanhando, analisando, enfim, para que a gente pudesse ter essa dimensão aqui para o público que acompanha o canal, né? Olha, Giva, inclusive é importante nós destacarmos as questões estruturais, porque elas dão, eu acho que o sentido e a noção exata daquilo que nós estamos enfrentando, seja a violência contra os povos indígenas, seja a violência contra o sem terra, seja a violência contra as classes trabalhadoras urbanas, a violência contra jovens, negros, pobres, do Brasil e mundo afora, tem muito a ver com toda a estrutura fundiária arcaica que nós temos no Brasil, mas também em outras partes do mundo. E tem a ver com o grave problema da questão ambiental, que hoje nós estamos enfrentando e que se agrava a cada dia que passa. Eu vou começar dizendo o seguinte, hoje o Brasil planta em 80 milhões de hectares de terra. Esse dado é importante porque desses 80 milhões de hectares de terra, 45 milhões de hectares de terra são destinados ao cultivo da soja. E 21 milhões de hectares de terra no cultivo do milho. Somando 45 mais 21 são 66. Sobram 14 milhões de hectares de terra com outros cultivos, outros alimentos. E o Brasil destina 150 milhões de hectares de terra para pastagens. Tá? Então, é a produção da pecuária extensiva, que é utilizada no território brasileiro. Esse tipo de agricultura, além de estar destruindo biomas importantes para o povo brasileiro, diria até para a permanência da humanidade, como é o caso do bioma amazônico, que está sendo destruído e que de lá a selva amazônica coloca muita umidade na atmosfera, coloca mais umidade na atmosfera do que o rio Amazonas no Oceano Atlântico, por exemplo, e em função da Amazônia e da Cordilheira dos Andes, a nossa região aqui de São Paulo para baixo não é um deserto, essa destruição desses biomas, como do Cerrado, que é o nascedouro das duas principais bacias hidrográficas, e a utilização intensiva da terra, além de provocar uma brutal centralização de renda e riqueza, levando a que os índices de desenvolvimento humano, onde o agronegócio atua, sejam menores do que outras regiões do país, leva a processos violentos, como contra comunidades indígenas, contra sem terras, contra quilombolas, né, na busca de apropriação cada vez maior do território brasileiro. E esse tipo de agricultura é uma agricultura predatória, é uma agricultura que utiliza intensivamente agroquímicos, né, produzidos pelas indústrias
que ganham muito dinheiro com isso, despeja-se uma quantidade imensa de venenos, tanto nos produtos produzidos quanto no solo, subsolo, mas, ao mesmo tempo, ele tem provocado alterações ambientais graves. Eu tenho dito, Giva, e todos e todas, de forma brincando até, mas é verdade, o futuro já chegou. A massa de gases de efeito estufa na atmosfera já é suficiente para derreter as geleiras, né? O CO2 tem uma durabilidade de centenas de anos, assim como o óxido nitroso, que, entre outras coisas, é liberado pela utilização intensiva do NPK, famoso NPK, né? Que é nitrogênio, fósforo e potássio, que é muito usado na agricultura. Até na jardinagem a turma usa o NPK nas casas e assim por diante, né? E o metano, que é liberado pelo cultivo, pela criação de bois, de gado, etc., mas também os grandes lixões esparramados mundo afora. Então, a massa de gases de efeito estufa já é suficiente para derreter as geleiras. Então, nós estamos num processo acelerado de mudanças climáticas com consequências graves. Hoje já morre mais gente pelo aquecimento, ora calor extremo, ora chuvas intensas, ora vendavais, ora temporais, vendavais de poeira, ora, enfim, uma série de questões que colocam em risco, né, toda a biodiversidade, mas também a própria vida no planeta. E esse é um problema que a humanidade vai ter que enfrentar. E a reforma agrária é parte da solução. Seria uma das coisas mais modernas na atualidade. Quando a gente fala de reforma agrária, nós não estamos mais falando de uma reforma agrária clássica, porque a reforma agrária é uma bandeira burguesa que surge na Revolução Francesa, uma necessidade de aliança da burguesia nascente contra o feudalismo, né, que precisava do campesinato para produzir matérias-primas e ter um espaço, né, de comércio para a burguesia nascente, né? Não é mais dessa reforma agrária que nós precisamos, ao estilo distributivo, produtivista, capitalista. Nós precisamos de uma reforma agrária ao estilo popular, com agroecologia, com agrofloresta, que preserve nascentes, que preserve os recursos ambientais, que preserve, né, as florestas, que plante mais florestas, né? Nós precisamos plantar bilhões de árvores, além de não emitir mais gases. Mas, para dar esse panorama geral, e eu quero concluir com isso, nós vamos ter uma COP agora, o ano que vem, no Brasil, a COP 30, e havia um compromisso lá atrás, na assinatura dessas COPs, de que os países do mundo inteiro precisariam diminuir a emissão de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e 100% até 2050. Né? E nós não estamos diminuindo a emissão de gases. Dificilmente vai se diminuir. Por quê? Porque você comentou uma coisa na abertura aqui. Capital só é capital se acumular e expandir permanentemente. E o centro, o coração do capital é a busca do lucro. E a busca do lucro significa a extração de matérias-primas, produção de mercadorias com prazos de validade pré-determinados e devolução de lixo, né, para a casa comum, porque aqui não tem fora. Né? Vou jogar fora. Não, não tem fora. Nós estamos na casa comum, o nosso planeta que está sendo destruído. Então, para parar de emitir gases de efeito estufa, o mundo precisaria abolir praticamente todas as tecnologias da segunda revolução industrial, né? A tecnologia da extração do petróleo, do uso de hidrocarburetos, a tecnologia da automotiva, dos aviões, a indústria da guerra. E aí a pergunta, e qual país que vai deixar de produzir essas coisas? Qual empresa que vai deixar de produzir isso? E a resposta é nenhuma, infelizmente. Muito pelo contrário, o próprio capitalismo se aproveita das situações graves criadas por ele para ganhar mais dinheiro. 2 exemplos aqui. As guerras, né?
As guerras destroem gente, destroem prédio, destroem bombas. Quem vai reconstruir as cidades? O capital. É preciso repor bombas. Quem ganha? A indústria armamentista. Do Rio Grande do Sul agora, quem está reconstruindo estradas, etc, etc. Eu brinco, Giva, que é o seguinte, se você andar a pé, você vai produzir pouco para o PIB, talvez gastar o chinelo de dedo, tênis, etc. Agora, se você andar de carro numa cidade extremamente cheia de carros e demorar um monte para chegar no lugar, você vai produzir PIB. Ou se você beber água da fonte, limpinha, você não ajuda a produzir o PIB. Agora, se você sujar todos os rios e tiver que fazer tratamento da água, você produz PIB. Essa é a lógica do capital em escala planetária e, por isso, é inviável, do ponto de vista econômico, social, ambiental, ético, estético, e nós não temos outra alternativa que não conjugar a luta pela terra, a defesa dos povos indígenas, a resistência com a luta política antissistêmica, com a luta contra o capital, inclusive para que a humanidade possa sobreviver. Te dei esse panorama muito rápido aqui de um resumão das questões estruturais para iniciar.